Olá, gente, tudo bem? Sou o Sidão aqui para mais uma leva de vídeos aqui ligados à Pinab e esse sobre o ponto de cultura. Você está olhando o feed aí, são vários vídeos, então ouça-o com calma. Você não precisa, lembrando, você não precisa ficar vendo, né, o vídeo especificamente, você pode ouvir tranquilamente enquanto faz as suas coisas, porque são vídeos aí importantes para você ter, ok? E aqui a gente vai começar, esse é o primeiro de vários vídeos, falando sobre o edital de pontos de cultura, que apesar de Suzano já ter vivido uma experiência com pontos de cultura com algumas entidades, já foi aí, avançou-se, né, muitos anos, e agora vem com uma nova leva aí de possibilidades de pontos de cultura. Nesse primeiro vídeo eu quero explicar para você o que é ponto de cultura, mas já aviso de antemão que esse vídeo não substitui a leitura do edital, que deve estar aqui nos comentários. E qualquer coisa, se você não tiver e quiser ter ele direto, é só pedir pelo e-mail suzanopinab@gmail.com, fechou? Que aí a gente manda também o edital certinho, tá? E lembrando que também a gente está vindo para esse canal porque não é permitido nesse período eleitoral a gente fazer publicações nas redes sociais da Prefeitura e nem também da Secretaria de Cultura. Então, a gente está fazendo aqui por esses meios para a gente poder difundir um pouco mais essa ideia e você poder escrever um bom projeto, tá bom? Se for o caso seu aqui de pontos de cultura. Vamos começar então nesse primeiro vídeo, explicar o que é um ponto de cultura, né? Porque lógico que todo lugar, todo ambiente, todo é um ponto de cultura natural. O Brasil tem uma diversidade incrível de pontos de cultura, mas existe esse conceito do que é um ponto de cultura que veio do MINC. Então, o ponto de cultura ele nasce pela primeira vez em 2004 pelo governo federal, pelo Ministério da Cultura. E ele parte de um pressuposto que a cultura é um bem básico, é um direito básico do cidadão. Ele atua na comunidade, ele nasce como uma ideia para a comunidade o que é uma escola pública, o que é uma UBS no bairro. O ponto de cultura ele vai nessa linha de raciocínio. É como se ele fosse tão essencial, e ele é tão essencial como você ter perto da sua casa uma escola, perto da sua casa uma UBS. E será interessantíssimo e maravilhoso ter perto da sua casa um ponto de cultura. Ele nasce em 2004 e se transforma em lei em 2014. E nós estamos em 2024, então faz 20 anos que essa política existe no Brasil, foi abandonada por um tempo, mas hoje volta com força total e que bom que Suzano vai poder receber. Hoje no Brasil possui 5 mil pontos de cultura, no Brasil inteiro, 5 mil pontos. E também tem pontos de cultura fora do Brasil, né? De brasileiros que estão fora do Brasil, que logicamente é bem menor, mas só no Brasil tem 5 mil pontos de cultura cadastrados e agora com essa nova leva de editais pelo Brasil todo, pretende-se ampliar esse número de pontos de cultura, tá bom? E um ponto de cultura, ele pode ser tanto de povos tradicionais, ou de uma cultura popular, ou de uma coisa hiper tradicional, regionalizada ali, como ele também pode ser de vanguarda. Ele pode ser ali de uma comunidade indígena, como pode ser de audiovisual de ponta, de mídias digitais. Então, o ponto de cultura, ele funciona dentro da diversidade cultural brasileira, certo? Ele parte desse pressuposto que se aquela região tem uma tradição mais popular, obviamente que ali vão ter pontos de cultura mais populares. Se for uma região mista, vão ter pontos de cultura misto, e se for uma região de ponta, também vai ter pontos de cultura de ponta e de vanguarda artística, que também pode ser de dança, teatro, música, enfim, ele pode atuar em várias comunidades, tá? Ao longo dos vídeos eu vou explicar um pouco mais isso dentro do edital, mas aqui, nesse primeiro vídeo, é só para a gente entender um pouco esse conceito do ponto de cultura, até para ver se a tua entidade, se o teu trabalho, se o teu projeto se enquadra nele. Outro ponto importante, que é legal a gente dizer dos pontos de cultura, é que diferente de quando você tem um grupo de teatro, um grupo de dança, ou você tem, que às vezes você produz para você ali, e vai a uma apreciação pública, os pontos de cultura eles precisam e devem atuar em rede, com outros pontos de cultura. Então, se Suzano nós vamos ter aqui, e eu vou explicar depois quantos vão estar dispostos, vão ter 8 pontos de cultura, então esses 8 pontos de cultura obrigatoriamente também vão trabalhar em rede,
porque é um conceito que o ponto de cultura coloca. Inclusive, tanto os de Suzano, como os de Suzano na região do Tietê, como os da região do Tietê para São Paulo, como os pontos de São Paulo para o Brasil. Então, é uma organização não somente comunitária na base ali, mas ela também se relaciona com os da sua região e com os do Brasil. Então, o Ponto de Cultura é uma ação muito bacana, muito forte e imprescindível para o Brasil e para a cultura brasileira. Ele agora ele está numa função compartilhada que eu também vou explicar um pouco mais, uma gestão compartilhada, que é do próprio Ponto de Cultura ali, né? É uma gestão ali, junto com o poder público. Então o Ponto de Cultura não está sozinho nisso, eles são parceiros nessa jornada, então eles estão juntos nisso, juntos, né? E também com a sociedade civil, que depois eu explico também. Então o Ponto de Cultura, às vezes a gente fica um pouco inseguro, pode ficar inseguro ao longo dos vídeos, mas você vai estar trabalhando com uma rede também para a gestão do seu projeto, do seu ponto de cultura e do seu local. Então você não está sozinho nessa, e são aprendizados em cadeia, mútua, tá bom? Bem, eu acho que é isso nesse primeiro momento, para a gente entender mais ou menos o que é um ponto de cultura. Logicamente que é uma explicação bem básica aqui, né? Mas não tem problema, tem acesso ao edital que explica um pouco mais. E lembre, qualquer dúvida, suzanopinabe@gmail.com. Valeu!